Bom dia, eu sou Patrícia Ribeiro, eu sou médica veterinária, formada desde 2003 e também licencianda em História, me formei no fim do ano passado. E sou de Niterói e estou fazendo hoje 39 anos. Obrigada. Qual o primeiro livro que você lembra de ter lido? Então, eu lembro do livro, mas não lembro do título, né? Com certeza eu li outras coisas antes desse livro, mas com o intermédio da minha mãe, né, e do meu pai. Mas o livro, eu lembro do primeiro livro que eu tive, que foi esse livro que foi um presente de formatura da até então alfabetização, porque eu sou da época da alfabetização, né, agora conhecido como primeiro ano, né, que era um livro sobre uma rosa que brigava com outras flores. Inclusive tive acesso a esse livro há uns dias atrás. E acabei que também não prestei atenção no título. Mas é assim a primeira recordação de um livro que tenha sido meu mesmo, né? E por que você não esqueceu dele? Então, não esqueci porque, apesar do livro ser meu e ter sido um presente de formatura da alfabetização, minha mãe não deixava eu pegar nesse livro porque ela achava que eu ia estragar ele. Então, assim, eu lembro que eu li esse livro, né, assim que eu ganhei, e depois a minha mãe guardou e ele ficava na estante. Talvez por isso que ele tenha resistido esse tempo todo, né, e está guardado ainda na minha casa esse livro. E quando você era criança, onde que você gostava e costumava de ler? Então, eu lia dentro de casa, em qualquer ambiente, assim, nunca tive um ambiente específico para ler, né? Lia na cama, lia na sala, na mesa, principalmente na mesa da cozinha, que era o lugar onde eu fazia o dever de casa, né, quando era pequeno. Mas assim, lia em qualquer lugar da casa. Não tinha muito hábito de ler na rua, mas assim, em casa eu lia em qualquer lugar. E desde pequena você gosta de ler? Desde pequeno. Assim, apesar desse episódio de ser proibida de pegar o primeiro livro, mas desde pequena, assim, sempre fui estimulada a ler em casa. E alguém lia para você? Sim. Antes de eu aprender a ler, né, meus pais liam para mim com frequência, principalmente a minha mãe, né, até por uma questão de tempo. Meu pai chegava muito tarde do serviço, mas mesmo assim lia. E minha mãe era a pessoa que mais lia, assim, para mim e para os meus irmãos, né? E depois que eu aprendi a ler, eu passei a ler para os meus irmãos, né? Então, assim, lá em casa o estímulo à leitura foi desde sempre, porque minha mãe é professora, formada em letras, né? Meu pai é engenheiro, mas também sempre leu muita coisa. Então, assim, lá em casa sempre foi muito natural a gente estar lendo sempre, desde pequenos, né? E tinha algum momento do dia que ela lia para você? Ou na hora de dormir? Não tinha, assim, um momento específico, não. Assim, ela lia sempre que dava, né? E como eu e meus irmãos, a gente tinha horários diferentes na escola, apesar da diferença de idade ser pequena, né? Então eu e meu irmão do meio estudávamos de manhã, meu irmão mais novo de tarde, então ela lia sempre que podia, né? Antes de dormir também lia, mas depois que eu passei a ler, eu que lia para os meus irmãos, né? Então, assim, não tinha um horário específico em casa. E como é que você obtinha os livros que você lia? Você pegava emprestados, já estavam na sua casa? Então, geralmente os livros já estavam lá em casa, né? Assim, eu quando criança, fui uma criança de ler os clássicos infantis, eles já estavam lá em casa, ou então muito gibi, né? Minha mãe passava toda sexta-feira na banca de jornal para comprar o gibi novo da semana, né? E foi assim, inclusive, que o meu irmão mais novo aprendeu a ler sozinho, né? Porque eu lia muito gibi para ele, meu irmão do meio também já tinha aprendido a ler. E ele acabou decorando as falas, né, dos personagens e começou a associar a fala àquelas palavras. E ele aprendeu a ler com entre 3 e 4 anos de idade, né? E assim, a gente sempre teve livro infantil, Pinóquio, Branca de Neve, tinha uma coleção de livros lá em casa. A gente sempre leu literatura, digamos, para criança, né? Então, desde sempre. E você falou que você também lia muito os clássicos. Uhum. Como é que foi essa relação de você ler os clássicos, mesmo sendo pequena? Então, eu sou de uma época em que talvez o acesso a uma literatura juvenil, infanto-juvenil, como é hoje, não era tão grande. Então, assim, era normal realmente que a gente lesse clássicos, né?
Eu vejo até a diferença hoje, as crianças e os adolescentes têm uma gama maior de oportunidade, de possibilidades de ler livros que não sejam, digamos, clássicos ou tradicionais, né? Mas para mim sempre foi muito agradável ler esse tipo de literatura. Inclusive foi algo também que na própria escola depois foi sendo estimulado. Eu li os clássicos da literatura brasileira, ainda que obrigatoriamente pela escola, mas com prazer. Tive uma professora de literatura no que era o 8º ano, né, que agora é o 9º, né, que era especialista em literatura portuguesa. E por conta disso a gente também lia os clássicos da literatura portuguesa sem nenhuma obrigatoriedade e tal, porque ela tinha o programa mínimo da escola, que era o da literatura brasileira. Então, assim, eu sempre fui muito afeita a ler clássicos, né? Isso durante toda a minha juventude. Acho que eu fui começar a ler outras coisas mais depois de adulta, né? Então, fui criada no meio dos clássicos mesmo. E também até pela formação da minha mãe, né? Então, assim, o clássico sempre foi o que reinou lá em casa, né? E você falou que a sua professora trabalhava os clássicos na sala de aula. Geralmente a gente vê dentro da sala de aula os professores fazendo com que as pessoas sejam obrigadas a ler os clássicos, se tornando uma coisa chata. Ela incentivava de alguma forma essa leitura dos clássicos? Ou era uma coisa muito técnica que ela cobrava de vocês? Não, ela incentivava assim, a leitura. Eu não tenho como responder por outros alunos, né? E também porque para mim sempre foi muito natural ler, né? Principalmente os clássicos. Mas eu via que era algo prazeroso. Primeiro porque não havia uma obrigatoriedade, claro. Vai ter uma prova, né? Você tem que ler de qualquer maneira. Mas ela trazia também outras formas de a gente entrar em contato com essa literatura mais clássica, né? Seja livros paradidáticos das mesmas histórias, mas em quadrinhos, ou teatro. Então, assim, foi sempre prazeroso. Pelo menos para mim, isso nunca foi problema, né? E você sabe dizer por que na infância você gostava de ler? Eu não sei. É uma pergunta um tanto quanto difícil, porque eu acho que sempre foi muito natural ler, né? Então, e sempre fui muito estimulada a ler na minha casa. Então, acho que como foi muito natural, eu não tenho nem como te responder, né? E tinha outras crianças ao seu redor que também liam bastante? Sim, eu tiro pelos meus irmãos, né? E até hoje, né, eles leem muito. E sempre foi muito normal para nós três, então nunca foi um problema ler, assim, a gente nunca teve problema, para fazer exercício, tem que ler, então sempre foi muito natural lá em casa. Que tipo de livro que tinha na sua casa? E como que eles ficavam? Onde que eles ficavam? Então, tinha todo tipo de livro, né? Assim, desde os clássicos infantis até livros de literatura portuguesa, brasileira e inglesa, porque minha mãe é formada em letras português e inglês. E eles ficavam em estante, né? Até hoje ficam assim, com acesso fácil. A gente conseguia pegar, tirando aquele que minha mãe queria que ficasse guardado, né? A gente não alcançava, mas nunca foi proibido, por exemplo, ir à estante e pegar um livro. Muito pelo contrário, assim, sempre foi muito estimulado, né? Inclusive, minha mãe fala que a leitura nunca foi um castigo pra gente. A gente brigava muito, né? São três com idade muito próxima. E ela nunca conseguiu chegar e separar a briga e falar, vocês vão ler, porque a gente já lia normalmente, né? Pra gente o castigo era outra coisa, era assistir o show da Xuxa. Que a gente não gostava. E aí isso era castigo mesmo. E você falou que sua mãe teve um papel muito importante na sua vida, na sua formação como leitora. E você tem um filho. Como que é essa relação sua com seu filho no que diz respeito ao incentivo da leitura? Então, o Matheus tem 10 anos agora e eu sempre incentivei ele a ler, mesmo, ou pelo menos ao contato com o livro. Quando ele era bebê, ele tinha aqueles livros de banho, né? Claro que ele sabia ler e a gente tinha que contar historinha, o que seja. E ele tem os livros dele e ele é de uma geração que agora ele tem acesso a outros tipos de literatura infantil, né? Então, assim, ele adora a série do Diário de uma Banana, os livros do Minecraft, né? Tá nessa idade agora. E eu desconheço a história, assim, li já alguns do Diário de uma Banana e acho bem interessante, realmente. E eu acho importante o seguinte, indiferente dele saber segurar o livro, dele não estragar, ele tem que estar com o livro na mão. Então, se o livro é dele, eu não posso
ficar preocupada em se ele vai estragar o livro, se ele vai largar o livro em qualquer lugar, porque eu acho que é importante ele ter o contato com esse papel, né? E ele ter o ritmo de leitura dele, não força a leitura dele. Ah, Matheus, você lê pouco ou você está lendo muito. Não, ele tem que pegar o livro e sentir o prazer na leitura. E ele gosta de ler, assim, eu percebo que ele lê bastante até. E ele está sempre vendo a gente lendo em casa também, então ainda tem esse outro estímulo, né? Então ele vai pelo exemplo também, né? E você comentou que ele lê muito esses livros de Minecraft, de Diário de Banana, e na sua criação você era criada com os clássicos e com gibis, né? Uma literatura mais contemporânea. Como que é essa relação de ele... Você acha que ele deveria ler os clássicos? Então, não que ele não leia clássicos, ele também já passou pela fase de ler os clássicos, pelo menos ler Pinóquio, lia Chapeuzinho Vermelho, ele já passou dessa fase também. Mas eu acho que eu me mantive mais nessa fase também, talvez por falta de uma literatura mais específica, né? Como tem para ele hoje em dia. E ele também lê muito gibi, ele adora gibi. E agora ainda tem também a Turma da Mônica Jovem, então ele já tem uma outra possibilidade de gibi, ele lê aquelas coleções de super-heróis, de, né, sei lá, Super-Homem, o Homem-Aranha, e ele lê anime, que eu não sei nem o que é isso direito, mas ele lê também. Então, assim, ele lê o que ele quiser e o Matheus, inclusive, não pode me ver entrar numa livraria que, com certeza, é prejuízo certo. Ele sai de lá sempre não com um livro porque ele não se contenta, ele quer 2, 3, né? Então, é isso. E agora, voltando para você, como que eram suas leituras na adolescência? Então, eu lia não só as coisas da escola, né? Principalmente literatura brasileira e a literatura portuguesa, por causa dessa professora. Li muitos clássicos da literatura portuguesa por causa disso. Mas na adolescência já comecei a ler também obras não tão clássicas, inclusive algumas indicadas pela escola, que eu não sei se seriam indicadas hoje, ainda mais se tratando de uma escola católica, onde eu estudei, uma escola tradicional de Niterói. Livros, por exemplo, Christiane, né? Nesse estilo, e eu sempre li de tudo, assim, então, apesar de ter sido, digamos, forjada nos clássicos, não me detive a isso. Mas também na adolescência comecei a ler outros tipos de clássico, né, de outras literaturas. Eu lembro que quando eu devia ter uns 14, 15 anos, eu li o meu primeiro livro de literatura russa, que foi Pequenos Burgueses, do Maxim Gorky, e é um teatro, né, uma peça, e gostei muito, e foi daí que eu comecei a me interessar também por literatura russa, né. Leio muita coisa, li muitos clássicos e leio também uma literatura russa mais atual, né? E acho que foi daí também um estímulo e apareceu uma paixão por esse outro tipo de literatura, né? E hoje, que tipo de livro você costuma ler no seu dia a dia? Então, leio de tudo um pouco. Primeiro porque eu dificilmente estou lendo um livro só por vez. Eu tenho o hábito de ler 2 ou 3 livros, né? Tenho uma facilidade de ler rápido, né? Isso fui adquirindo ao longo do tempo. Por exemplo, agora eu estou lendo uma literatura portuguesa não clássica, né? Walter Hugo Mãe, né? A Máquina de Fazer Espanhóis. E, ao mesmo tempo, estou lendo também, pela segunda vez, eu dificilmente repito, assim, livros, né? Mas eu estou lendo pela segunda vez um livro da literatura russa mais clássica, ainda do século XIX, o Oblomov, do Goncharov, que é um livro grande, muito interessante. E, assim, atualmente leio de tudo aquilo que, por acaso, ouço alguém falar, esse livro é muito bom, você tem que ler, e aí fico sabendo mais ou menos como é que é a história. Então vou ler esse, que foi assim que eu cheguei no livro do Walter Hugo, né? Que já é o segundo livro dele que eu leio. E continuo lendo sempre literatura russa, porque eu gosto muito, e literatura portuguesa são as duas que mais me agradam, né? E essas indicações, você consegue só com pessoas que você conhece ou você procura, por exemplo, em livrarias, em
em sites? Geralmente, assim, são dois tipos, né? Tem indicação de amigos ou até mesmo vendo nas redes sociais, né? Tal livro e me interessando, dependendo da história. Mas eu geralmente entro na livraria também, às vezes procurando um livro, porque já foi uma indicação e saí de lá com outro, e não necessariamente com aquele que eu fui atrás, né? Então, não necessariamente escolho um livro pela capa, né? Mas, não sei, achei interessante, tal autor eu já conheço ou já ouvi falar, pego o livro e vejo sobre o que se trata e acabo adquirindo o livro. Então, assim, também sebo, frequento muito sebo, né? Ainda mais para quem gosta de clássicos, né? É interessante. Então, é a mesma coisa. E às vezes eu frequento sempre o mesmo sebo e o dono do sebo já me conhece, já sabe o que eu vou procurar lá, ele já me vê, tem mais um novo aqui de literatura russa, olha, não sei se você já leu, né? Então é mais ou menos assim. E quantos livros mais ou menos por mês você lê? Eu leio aí olha, se eu leio, dependendo muito do volume, do tamanho, né, do livro, não menos do que 4 por mês, sim, talvez mais. Ultimamente eu tenho, tirando esse que eu estou lendo de novo, o Oblomov é um livro muito grande, né? Mas eu leio em média de uns 6 a 8 livros por mês. E onde e que horas do dia você costuma ler? Eu leio em qualquer horário em que eu possa. Geralmente no transporte público, né? Eu estou sempre com um livro ou com um dispositivo de leitura na minha bolsa. Leio à noite. Eu tenho o hábito de dormir tarde e acordar cedo, então assim, até a hora de eu dormir, eu uso o dispositivo de leitura por causa disso, porque dá para eu ler, né, no escuro e tal, e leio o dia inteiro, sempre que eu posso, assim, algum intervalo eu tô lendo. Em casa, quando eu chego, depois que eu faço minhas coisas, né, porque tem criança, bota para fazer dever e tudo, eu tenho, digamos que umas 2 horas ali livres, aquelas 2 horas eu vou sentar e vou ler. Mesmo que não seja um livro físico, um dispositivo, mas às vezes estou lendo no próprio computador, né? Então estou sempre lendo. E das suas últimas leituras, por exemplo, dos últimos 12 meses, quais foram aquelas que mais te marcaram? Bom, títulos: A Morte de Ivan Ilitch, de Leon Tolstói. Aqui uma observação, se diz Tolstói e não Tolstói, olha. Sim, é um livro fino, aquele livro que a gente diz que é de uma sentada, né? Que você, sei lá, em 1 hora consegue ler. É um livro muito bom, muito denso, apesar de um volume de ser pequeno, né? Eu vou falar quase todo de literatura russa. E por que eles te marcaram muito? Esse livro em específico porque ele trata sobre um momento em que nenhum de nós quer falar, né? Que é sobre a morte. E aí a morte do personagem, pelo próprio título a gente vê que quem é a personagem principal é a morte, não o Ivan Ilitch, o que está morrendo, né? E como aquilo que era tão natural até certa época, né? Pelo menos até o início do século XVIII, era natural morrer, é algo que vai acontecer para qualquer um. E com o avançar do capitalismo, a morte se torna um inconveniente, porque você deixa de ser produtivo e as pessoas têm que parar de fazer suas coisas porque alguém morreu, alguém está morrendo. E é toda essa tensão em torno da morte que deveria ser natural, mas não é natural, né? É um livro já da segunda metade do século XIX, né? Então já o capitalismo, né, já está ali bem mais presente, e eu acho que é um livro que todo mundo tinha que ler. É um livro fácil, assim, de fácil acesso, e acho que fica aí essa indicação. Por que você lê frequentemente? Olha, que pergunta, né? Porque eu gosto, acho que seria o mais óbvio, né? Mas eu acho que cada livro é uma vida diferente, né? Assim, é bom você ter várias vidas, né? Numa vida só, né? Então, eu acho que é isso. É a possibilidade não só de obter informação, né? Informação, mas é
a possibilidade de você sonhar sem sair do lugar, de você conhecer novas culturas, novas histórias, novas pessoas, e é isso. Acho que todo mundo tinha que... a gente entende que nem todos são estimulados, nem todos são iguais, né? Nem todos tiveram a mesma oportunidade, o que é muito triste, né? Mas é isso, ler é sempre um prazer, né? Por mais que seja por obrigação. E uma última pergunta, você se vê como leitora? Sim. Sim, me vejo como leitora. Eu acho que não me vejo não sendo leitora, né? Para mim é tão natural, acho que já é uma extensão, um momento esperado do meu dia, que eu vou poder sentar e vou ler alguma coisa. Eu acho que é importante e sou uma leitora, assim. Muito obrigada. De nada.